Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Arlindo Bandeira do PP, o Partido Progressista. Vamos aqui tratar de assuntos envolvendo, sobretudo, a região de Santa Lúcia do Piauí, o interior do nosso município, como é conhecido, vereador, e a região com a qual o senhor é muito identificada. Vereador Bandeira, prazer recebê-lo novamente. Voltamos a conversar no De Frente com a Lei. Olá, prazer é todo meu. Vereador, um dos últimos pleitos, e o senhor frequentemente traz ao plenário, não é de hoje, é a questão de uma nova unidade básica de saúde para o distrito de Santa Lúcia do Piauí. A comunidade lá tem sofrido muito com a falta de assistência e parece que o orçamento comunitário já teria verba nesse sentido. Por que não sai essa nova UBS em Santa Lúcia, ou pelo menos se iniciam as obras, digamos assim? Bom, a gente, bem que nem você falou, já temos um dinheiro disponível do orçamento comunitário do ano passado. Desde já quero agradecer a população de Santa Lúcia do Piauí e parabenizar. De quanto era esse recurso? Temos 1.125.000, alguma coisa a mais, disponível para nossa... E é suficiente? É suficiente. Algo a mais, que daqui a pouco a gente sabe, no momento que vai montar uma UBS, sempre, digamos, algum aparelho e tal, sempre algo a mais vai custar, mas o prédio em si já está mais ou menos, é o custo mais ou menos que vai dar. Então tem a verba liberada, o que impede que seja então aprovado o projeto e se iniciem as obras? Olha, já falamos com a secretária, a Dilma. Dilma Tessari, secretária da Saúde. E a Dilma Tessari, secretária da Saúde. Já conversamos com o secretário Fábio Vanin, que nós precisamos de uma liberação... Fábio Vanin do urbanismo. Do urbanismo, exatamente. Porque nós precisamos de uma liberação urgentemente de um terreno que tem disponível lá para ser construída a UBS nesse terreno. Porque um terreno, se não é legalizado, não é construído. Então, nós precisamos desse terreno ser liberado quanto antes para a construção dessa UBS. E do que o senhor tem ouvido dos secretários da administração como um todo do município, levaria quanto tempo? Porque eu sempre faço esse tipo de pergunta porque quem está acompanhando o programa pensa o seguinte, entende as explicações, mas sempre surge aquela questão, bom, mas quanto tempo vai levar para que o projeto seja aprovado, digamos assim, de uma nova UBS? O senhor já tem noção desse prazo? É uma boa pergunta, ainda não. Isso é uma... precisa ficar claro, não depende do vereador isso. Com certeza. Isso que nós estávamos falando antes de nós começar a nossa reunião, nosso encontro aqui, que muitas vezes o vereador quer fazer, tem aquela ânsia de fazer para rápido as coisas, e muitas vezes, sabem, existem trâmites legais, projetos, leis, e ainda não temos ainda o prazo, enfim, um tempo determinado para essa nova construção. Mas espero que, junto com a secretaria, o prefeito em si, a secretária, que eu acho que eles estão muito interessados, muito empenhados nessa questão, e eu acredito que dentro de pouco tempo vai ser liberado o terreno e vai começar a construção na nossa UBS. Uma outra questão, e nós já tratamos em várias edições do nosso programa anteriormente, que o senhor mantinha um ônibus transformado então em gabinete itinerante, pelo qual o senhor trafegava pelas regiões da cidade, ouvindo as demandas da população e tentando, de uma forma ou de outra, se valer do seu mandato para encaminhar junto aos órgãos competentes a resolução dos problemas acompanhados. Teve um problema no seu ônibus, ficou um tempo em manutenção, digamos assim, e o senhor retomou o projeto. Como é que está essa ideia do gabinete itinerante do seu mandato, digamos assim? Olha, o gabinete itinerante esse sempre é um trabalho que eu vou ter enquanto vereador, quero deixar bem claro para a população de Caxias do Sul, interior, eu vou usar sempre o meu gabinete itinerante, porque desde o primeiro dia do mandato foi um projeto que a gente teve a ideia e deu certo, o povo aplaudiu essa ideia e vamos continuar com esse gabinete, indo nos bairros, no interior, e bem que nem você falou, ele ficou um tempo parado, porque no começo do ano passado
que a gente teve que botar em dia o ônibus, fazer as regulações necessárias, porque não pode andar com o ônibus meio termo, tem que estar em dia. O senhor que de origem, de profissão, é motorista de ônibus, né? Exatamente, trabalhei... Sempre pilotou, né? Sempre motorista. Eu trabalhei 14 anos de motorista, fazendo o trajeto Santa Lúcia e Caxias, como todo mundo sabe já. E então, me associei nesse meu trabalho e gosto de fazer esse trabalho. Amanhã, inclusive, vai ser lá em Vila Oliva. Em Vila Oliva, das 9 ao meio-dia, estou fazendo o gabinete itinerante na Vila Oliva, atendendo o povo do interior. E foi feito já no Cruzeiro, no bairro Cruzeiro, foi feito lá em Santa Lúcia Piaí, já fez no meu distrito também, e na sequência agora em Vila Oliva. Terceira localidade, já que recebe, então, em 2014. Exatamente. E na sequência a gente vai agendando, a gente vai... Santa Lúcia, o bairro Cruzeiro, Vila Oliva... Antes, o primeiro foi no Cruzeiro, depois Santa Lúcia e agora Vila Oliva. E o senhor tem um planejamento já das regiões que serão contempladas, pelas quais o senhor vai passar ao longo do ano? Ou tem sido conforme a população lhe pede? Como é que funciona essa sua organização? Bem boa essa pergunta. Muitas vezes a gente tem agendado. Muitas vezes, então, a gente deixa a agenda e atende a população também, sim. Já temos convite, inclusive hoje, nós estávamos conversando eu conversei com uma pessoa aí, de um bairro, e já nós estamos vendo para fazer num bairro daí. O próximo daí com certeza vai ser num bairro. E na sequência a gente tem uma programação, muitas vezes a gente pode também tirar da nossa programação e atender a população do bairro que quiser. A gente vai até lá e atende a população. O senhor tem noção de quantas reivindicações acontecem nesses encontros? Porque, de uma forma ou de outra, o senhor materializa no seu mandato um projeto que já acontece do ponto de vista institucional da Câmara, que é o Câmara Vai aos Bairros. E que também é nesse sentido de ouvir as demandas e tentar, de uma forma ou de outra, os vereadores encaminharem aos órgãos competentes buscando resoluções. De onde surgiu essa ideia de colocar o seu mandato especificamente em um gabinete fora da Câmara? Olha, a ideia surgiu, eu já até falei aqui no plenário, que a gente começou a fazer os gabinetes assim, eu e a minha equipe, sem ônibus, né? Claro. E daí a gente ia fazer o gabinete, digamos, lá num distrito X lá. Aí muitas vezes a gente não conseguiu espaço. Perguntava para o padre, muitas vezes perguntava para o presidente da associação, tal, né? Aí a gente ficava sem representar a comunidade, sem representar o bairro. Então eu pensei, mas o que eu vou fazer? Porque o meu contato esse meu trabalho que eu gosto, estar junto com a população. Daí foi pensar nesse ônibus e por isso que está dando certo até hoje. E sobre as demandas... Que eu tinha lhe perguntado, se você chega a mensurar quantas reclamações chegam, como é que vem sendo conduzido esse processo aí? Sobre as demandas, a gente atende lá, digamos, a população de 50, 60 pessoas, muitas vezes mais, 100. E as demandas, bem bastante. A gente anota tudo, desde... de um corte de uma árvore, de uma boca de lobo, de um calçamento. O que mais chega? O que, a seu ver, tem sido, assim, se pudéssemos dizer, as principais preocupações da população no momento, na sua opinião? Não só pela questão do gabinete itinerante, mas pelo seu próprio convívio nas ruas, em contato com a população. O que os caxienses mais têm se preocupado, digamos assim? No interior... Quando a gente faz o gabinete no interior, um patrulhamento, um cascalho, um alargamento de uma estrada, que muitas vezes tem ainda, muitos asfaltos foi feito, mas ainda falta muito de fazer ainda, muitas estradas estreitas, então. E segurança no interior, saúde no interior. Aí já citamos a própria necessidade da UBS, por exemplo. Transporte, muitas vezes. Já temos bem de transporte, mas muitas vezes transporte de crianças, nesse sentido. E nos bairros, então, como eu já falei, uma boca de lobo, um calçamento, um corte de uma árvore. Inclusive, muitas vezes, pessoas carentes. Vai lá, bandeira, precisaria uma casinha.
precisaria isso aqui num terreninho, então a gente caminha nas secretarias competentes, porque o vereador não pode Claro. dar dinheiro, inclusive nem por lei nem pode. Mas a gente encaminha, participa junto com reuniões com o secretário, para ver se a pessoa realmente necessita, realmente se é necessário, se essa pessoa precisa realmente para ajudar. Então a gente está em tudo, a gente está ajudando, a gente não olha a pessoa, não olha nada, a gente atende todos. E, vereador, até no sentido de dar uma satisfação, eu lembro que ano passado ganhou muita força o debate em plenário, até por meio de audiências públicas, a tentativa de se resolver o problema de telefonia no interior do município. E aí tivemos uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que funcionou na Assembleia Legislativa, no sentido de fazer diagnósticos. O senhor chegou, inclusive, a Porto Alegre em alguns momentos, no sentido de dar contribuição ao andamento dessa CPI, trouxe o assunto aqui dentro da Câmara. A Câmara chegou em determinadas reuniões de comissões ouvir dirigentes das empresas de telefonia. O senhor uma vez até comentou que havia possibilidade de uma dessas empresas instalar uma antena no interior de Caxias, no sentido de melhorar a abrangência, e aí pegamos telefones fixos, celulares, a própria ideia de banda larga, internet. Como é que está a situação agora? Depois que funcionou uma CPI, que se produziu um relatório, todas as reivindicações junto à Anatel, que é o órgão nacional regulador desse meio, as próprias empresas de telefonia, o que mudou até agora que a gente possa dizer, não, estamos num caminho ou tem uma luz no fim do túnel? Olha, essa pergunta também me deixa meio triste, porque até agora a gente participou, bem que nem você falou, a gente participou em CPI e audiências públicas lá no interior de Santa Lúcia, a gente reuniu 400 e poucas pessoas aqui no plenário. Tivemos aquela grande audiência em Santa Lúcia do Piauí da Comissão de Legislação Participativa Comunitária, deve fazer mais ou menos um ano, que foi em março ou abril do ano passado, à época a Comissão de Legislação presidida pelo vereador Rodrigo Beltrão, do PT, mas tendo o senhor à frente de toda a mobilização, mais de 300 pessoas lá em Santa Lúcia, eu lembro disso. Exatamente. E uma reunião que foi até tarde, terminou em torno de 11 da noite. Exatamente, muitas pessoas fizeram suas declarações, colocando suas preocupações, problemas que a gente tem no meio rural. E quero dizer que até agora não tenho muitas expectativas boas, não. Não surgiram, enfim. Temos uma antena que vai ser instalada lá em Criúba, ainda não se sabe prazos. De qual empresa essa antena? Se não me falha a memória, é da Vivo. Mas já foi uma sinalização ou já existe um investimento? É uma possibilidade ou já é concreto que deverá ser instalado? Como é que está isso? Eu acho que mais é concreto, sim, mas é que não... Sem prazo definido. Não tem prazo definido, né? Mas que já está definido, sim, a região lá. E que outras, que foi comentado com o pessoal das operadoras, que outras que venham a ser colocadas na região de Caxias, mas que eles não sabem os espaços, os lugares específicos ainda. E eu quero dizer que da minha parte é uma bandeira que a gente levantou desde o primeiro dia do mandato, desde 2009, que a gente entrou aqui na Câmara, que a gente não vai parar, vai estar sempre cobrando essa questão, vamos estar em cima, porque a nossa telefonia está precária, continua. E não vi muito resultado também, a gente visitou as operadoras, as lojas aqui em Caxias do Sul, Vivo, TIM. Elas estão fazendo um bom trabalho, fazem aquele trabalho, atendem bem as pessoas, mas não negócio de que foi aprovado lá do TAC, termo de ajustamento de conduta. Ajustamento de conduta, exatamente. Não foi junto ao Ministério Público, se eu não estou enganado, Isso. inclusive. Na verdade não está sendo cumprido, ainda as coisas não estão acontecendo, nem nesse ponto, tu percebe? Então, eu volto a dizer, aqui em Caxias, o pessoal faz aquele bom atendimento, estão disponíveis, trabalham da melhor maneira possível, mas o que foi
nesse ajustamento de conduta que foi colocado, vários termos, não está... Que é interessante, porque quando eles fazem aqueles editais da telefonia, que houve as grandes licitações pelas quais cada empresa ficou responsável por determinado trecho do país, regiões, os prazos são muito longos. E o que acontece, na verdade, foi um comprometimento no sentido de tempo de atendimento nos call centers, né? O que acontecia, o sujeito ligava para reclamar de algum serviço e passava de um para o outro até que a ligação caía e as pessoas nunca conseguiam resolver. E também o cuidado na hora da comercialização de linhas, de produtos, para que houvesse, digamos, uma maior qualidade. Mas em termos de abrangência, entra no que o senhor falou, as promessas de antenas, de melhorias que acabam ainda não acontecendo. E ainda eu lembro que numa audiência aqui na Câmara, um dirigente de uma dessas operadoras colocava assim, não, mas nós estamos dentro dos prazos. O governo nos deu até 2015, 2016, para que dê conta da área rural. E aí o produtor não consegue realizar os seus negócios a contento, os moradores têm dificuldades, eventualmente, para um filho fazer um trabalho do colégio, não tem internet, e então não existe toda essa preocupação e ainda amparado com prazos legais. Não há tempo, vai ser lá em 2015, 2016. Eu fiquei bastante desapontado também naquela oportunidade. Acredito que o senhor também. É uma lástima, na verdade. É verdade. Na verdade, o que acontece? A venda dos celulares, cada dia aumenta mais, não para. Então, as empresas, elas fazem esse raciocínio. Não, nós estamos vendendo, por que nós vamos gastar R$1 milhão lá para instalar uma antena? Que a nossa venda está aumentando, nossa venda de celular. Então é complicado. E nós, que nem você falou, continuamos no escuro, nós no interior, sem comunicação, inclusive a telefonia fixa. Nós temos um grande problema que nós, tempos atrás, nós não tínhamos. Hoje, até 6 meses para arrumar um conserto de uma linha. E muitas vezes cai, diversas vezes nesse meio tempo, arruma e cai, e a telefonia fixa está precária, né, muito. E nesse meio tempo também agora veio essa lei de ter o produtor rural nota eletrônica, né? Então a nota eletrônica, como é que vai funcionar se não tem celular, não tem telefonia fixa? O agricultor tem que fazer 80, 60, 80, 100 quilômetros daqui a pouco para vir até na cidade, para vir fazer a nota aqui em Caxias do Sul, porque lá não tem internet e banda larga, como bem você falou, uma professora, os filhos do professor, dos agricultores, que precisa estudar, fica praticamente no escuro e sem dizer, a gente não sabe o que dizer. Bom, vereador, conseguimos tratar de pleitos da comunidade até potencializados pela sua trajetória pelo município que o senhor percorre, tanto com o seu gabinete itinerante, mas a própria atuação parlamentar. Temos aí, então, o pleito pela UBS, lá para Santa Lúcia do Piauí, que já está mais ou menos adiantado, até pela ideia de verba aprovada junto ao orçamento comunitário, um pouco superior a R$1 milhão, como o senhor mesmo colocou. Mas, infelizmente, na telefonia, poucas esperanças ainda, vereador. E não depende realmente do legislativo, é uma legislação maior ainda, começa lá na Anatel, no governo federal, e vai por todo o país. Mas, como o senhor fala, não dá para deixar o assunto morrer. Só o fato de haver sinalizações no sentido de antenas futuramente já é um avanço, porque nem essa sinalização acontecia antes de todo esse debate da própria CPI da Assembleia. E fica um espaço, então, para que o senhor aborde um tema que não tenhamos tocado até aqui, enfim, faça as suas considerações. Bom, só para, como bem você já falou da UBS novamente, quero dizer que nesse sentido também a gente está cobrando uma ambulância, que é uma batalha, foi uma proposta de campanha, inclusive, de nós ter uma ambulância no distrito, focado no distrito, porque lá não é só Santa Lúcia do Piauí, vai atender lá o distrito de Santa Lúcia, Vila Oliva. Mas que ficasse na região. Claro, que ficasse focado aí, porque muitas vezes pessoas ainda continuam sem essa atenção da ambulância, porque muitas vezes nem sempre
aqui em Caxias do Sul, a nossas ambulâncias de Caxias tem disponível para ir até nessa distância. A distância é considerável. Exatamente, então a gente precisaria urgentemente de nós ter essa ambulância focada lá que vai atender vários distritos e seria fundamental. E estamos batalhando, tem mais asfalto também, agradecer desde o prefeito Sartori, o ACE hoje que vem fazendo um bom trabalho, eu acredito que vai dar continuidade, vão ter o asfalto de Santa Lúcia a Sebastopol, a continuidade lá vai ficar, aí vai sair lá em Vila Cristina. De Santa Lúcia, esse asfalto vai sair lá em Vila Cristina, então vai ligar aqui em Caxias do Sul, claro. Vai ficar tudo asfaltado, então para o meio rural vai ficar excelente. E tem batalhando para mais asfalto, esse de Caravaggio, que vai para da Cicalé, que vai para Santa Lúcia do Piauí, inclusive até passa ônibus, sempre onde que fazia o trajeto, e continua passando já há 60 anos atrás, sim, que passa ônibus aí, acho que é fundamental esse asfalto também para nós ter. E né, a gente está atento em toda a cidade de Caxias do Sul, fazendo o melhor, o pessoal que nos cobre, nos ligue. Eu quero dizer que estou de boa vontade, atendendo a todos, indo nos bairros, quando o pessoal me liga, fazendo reuniões. E eu acho que é isso aí. Tentar sempre fazer o melhor para a comunidade, que é isso que a população merece, né? Bom, as demandas não se esgotam, já fica o convite para que o senhor, dentro de alguns meses, retorne para debatermos novamente e ficar acompanhando essa fiscalização contínua pela melhoria dos serviços do nosso interior de Caxias do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Conversamos então com o vereador Arlindo Bandeira, do PP. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Isso aí.